O Cruzeiro ganhou uma partida importante ontem, aliviou de vez qualquer possibilidade de ainda brigar contra o rebaixamento para a Série C. O time, mais uma vez, teve falhas, teve dificuldades, mas a história do Cruzeiro tem que ter agora um recomeço, com ou sem Filipão. O Cruzeiro precisa pensar na temporada de 2021, que começa com o Campeonato Mineiro, que tem Copa do Brasil e que tem em seguida a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogando agora sem a perda dos 6 pontos e com um espírito novo, sabendo da dificuldade que vai ter para pensar de novo na subida para a Série A. Mas valeu a vitória ontem, com muita dificuldade, teve reclamação demais do Operário. Vamos saber a informação do Cruzeiro hoje com o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, 6h17. Antes até de entrar na parte do futebol, do time, situação do Filipão, o Cruzeiro informou há pouco, em uma nota no site oficial, um novo acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O Cruzeiro formalizou uma transação para equacionar débitos de 2019 e de parte de 2020. O Cruzeiro, que já tinha celebrado aquele acordo com a Procuradoria, com uma economia de mais de 150 milhões do passivo tributário, e agora esta nova movimentação, o Cruzeiro negociando aí cerca de 3,5 milhões de reais em outros débitos com a Procuradoria-Geral. São débitos de PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e também Imposto de Renda retido na fonte de 2019 e do primeiro semestre de 2020. O Cruzeiro informou que nesta transação tem um desconto de 25% e que vai poder pagar esta dívida em 120 parcelas. Os valores envolvidos no acordo de PIS entre 25 de março de 2020 e 25 de agosto, R$112 mil. PIS e COFINS retidos, vencimentos em 20 de março de 19 e 20 de março de 2020 a 19 de junho, mais 119 mil, e imposto de renda nas folhas de fevereiro de 2020 e também março de 2020, maio de 2020, mais de 3 milhões de reais. Então o Cruzeiro fazendo este acordo. Tem uma outra ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esta é referente a débito de FGTS, e o Departamento Jurídico do Cruzeiro está de olho. São mais de 8 milhões de reais em cima desta cobrança. Esta do FGTS, a informação é que ela não foi possível entrar naquele acordo inicial, que foi muito alto, porque apesar de ser uma cobrança da União, são dívidas diferentes. Naquela lá entrou a questão tributária, então o Cruzeiro está de olho nesta outra cobrança referente à FGTS. É a vida financeira do clube que segue com a diretoria executiva tentando equacionar todas as situações possíveis em meio a esta grande dificuldade. Agora você falou, Emanuel, sobre a vitória de ontem. O Cruzeiro garantido é o que tinha na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o time do técnico Filipão buscou esta vitória. O Cruzeiro estava vindo de 2 derrotas pro Oeste e pro Juventude, então a permanência sacramentada. E agora é o mais importante, o planejamento de 2021, a próxima Série B do Campeonato Brasileiro. E para isso, Léo Figueiredo, o Cruzeiro tem que definir. Tudo bem que a Série B termina no outro sábado, tem mais 10 dias aí praticamente. A situação do Filipão.
Eu confesso, Léo Figueiredo, tem hora que eu acho que o Filipão não fica, tem hora que eu acho que ele fica, ao mesmo tempo que ele fala de incerteza que não garante a permanência, ele fala sobre o planejamento de 2021, que já tem tudo mapeado. Então, tem que aguardar esta conversa do Filipão e, ao mesmo tempo, pelo menos na minha visão, Léo, o Cruzeiro tem que definir logo, porque o tempo vai passando, os destaques da Série B, eles já estão acertando com outras equipes, indo para o exterior, os jogadores vão ficando aí acertando com o Campeonato Paulista, que paga muito, e o Cruzeiro não pode cometer o mesmo erro de 2020. Hein, Léo Figueiredo? Boa noite. Boa noite, Samuel. Exatamente como eu penso. O Cruzeiro já deveria, tá fazendo esses contatos já trabalhando, imagino até e torço para que já esteja fazendo esses contatos, já pensando na próxima temporada, e agora oficialmente liberado de qualquer medo ou perigo, por mais que fosse remoto, de uma desclassificação para a Série C, já começa a próxima temporada no Cruzeiro. Os jogos que faltam, inclusive, tem que ser aproveitados para colocar gente em campo que não teve oportunidade, para ver se tem qualidade para ficar, e até mesmo para já ir desligando quem for possível ser desligado, Jogadores que tenham o contrato encerrando, ou que tenham interesse de algum outro clube, ou que esteja mais disposto a fazer um acordo, para o Cruzeiro não resolver tudo na base da justiça com os seus atletas. Sobre o Filipão, eu sinceramente acho que o Filipão gostaria de ficar, mas ele vê que vai ser meio difícil permanecer. Digo isso por quê? Porque o Filipão tem um carinho pelo Cruzeiro, eu sei que ele tem. O Filipão não tem mais muitos anos de carreira pela frente. O Filipão tem uma carreira muito, mas muito bonita. Ele tem um 7-1 numa mancha de uma carreira de conquistas. Então, não acho que o Filipão gostaria de deixar o Cruzeiro, com o Cruzeiro precisando de treinador. Não acho o Filipão o treinador dos meus sonhos. O Filipão já teve o seu ápice como treinador. Mas é bem verdade que se o Filipão tivesse em mãos um clube organizado, com salários em dia, com paz para trabalhar, tenho certeza que o desempenho do Cruzeiro poderia ser melhor. Talvez não seria brilhante, mas seria melhor. Então, a questão, Filipão, não sei se é o desejo dele que vai definir, mas sim o que o Cruzeiro pode oferecer. O Cruzeiro precisa diminuir a folha. O Filipão tem um salário alto. O Filipão quer que o Cruzeiro contrate jogadores. Ele deixa isso muito claro o tempo todo. Fala que não dá para ficar só com os jovens e tudo. Então, quem vai definir se o Filipão fica ou não é a diretoria. Mas a diretoria do Cruzeiro precisa definir com calma e com responsabilidade. Não pelo nome, Filipão, mas sim pelas cifras. Vai dar para manter o Filipão e montar o time que ele quer? Fica. Não vai dar? Muito obrigado, Filipão, e já pensa na próxima temporada, Samuca. Pois é, e esse vai ser o grande desafio, com toda certeza, Léo, porque o Cruzeiro, todo mundo acompanha a dificuldade financeira, a alta folha que teve nesta Série B, e aí será o grande desafio também do André Mazzuco, o diretor de futebol, para reduzir essa folha. A maioria desses jogadores aí, os que vinham recebendo o teto com readequação salarial, essa turma ainda tem contrato vigente, então o Cruzeiro vai ter que ter muita habilidade para tocar esta reformulação, para reduzir a folha e para ter um time competitivo na próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, tem outras situações, Léo e Emanuel, que apesar da vontade do clube, eu acho pouco provável de acontecer. Por exemplo, o Felipe Machado, que teve um crescimento ao longo de 2020, foi titular durante boa parte da temporada, desde os tempos de Adilson Batista, ele tem contrato até o final deste mês, está emprestado pelo Grêmio. Quando ele veio, estava com os direitos econômicos fixados, se não me engano, 100% dos direitos, 2 milhões de euros, impossível pagar isso. E para renovar o empréstimo, tem outras propostas, e segundo até o empresário do jogador, tem time da Série A de olho no Felipe Machado, então por isso acho pouco provável a permanência. E do zagueiro Manuel, que talvez tenha sido o principal nome do Cruzeiro aí na Série B, dá para colocar outros ali juntamente com o Manuel, que virou titular absoluto com o Filipão, até a época do Ney Franco. O Manuel vinha ficando no banco, só jogou quando o Léo se machucou e ficou fora. O Manuel, ele tem contrato com o Cruzeiro até a metade do ano, metade agora de 2021. Só que recebe um salário muito alto.
Então, por mais que se tenha um desejo na permanência do Manuel, ele já abriu mão de algumas coisas dentro da readequação. Ele vai continuar mais um ano dentro desta readequação, está valorizado no mercado, já pode até assinar um pré-contrato, por exemplo. Então teria que ser uma negociação muito especial para convencer o Manuel a disputar a Série B mais uma vez e também nesta questão salarial. Enfim, é outra dificuldade que vai ter o departamento de futebol do Cruzeiro. Mas claro, Emanuel Carneiro, que tudo passa por definir logo se o Filipão continua, apesar de ter contrato até o final de 2022, ele já falou isso várias vezes, quer essas garantias que o Léo falou, de poder ter um time competitivo, não de que vá contratar, ter que fazer investimento alto para contratar, mas ele quer jogadores, como ele trouxe o Rafael Sobis, como ele trouxe o William Potker, ele quer atletas deste nível, porque aí sim, entende o Filipão que teria condição de brigar pelo acesso para colocar o Cruzeiro de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Filipão até o momento 56% de aproveitamento desde o início da Série B. Isso significaria uma pontuação de 60 pontos menos os 6, 54. Estaria brigando pelo acesso, se estivesse desde o início, claro, o técnico Filipão, ele que conquistou 34 pontos em 20 rodadas. Em 60 pontos, o Filipão conquistou 34, tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento para pelo menos garantir o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Carneiro. Ô Samuel Venâncio, quando nós observamos ontem no Independência a torcida do Cruzeiro que foi se manifestar contra a atual situação do clube, pedindo que a diretoria do Cruzeiro atual renuncie, eu penso que é uma precipitação e não ajuda nada. A cada dia, a cada programa esportivo da Itatiaia, a cada jornada esportiva, você sempre levanta um assunto que é alguém na justiça contra o Cruzeiro, compromissos não cumpridos. E há uma tarefa enorme do Cruzeiro sustentar esse 2021 sem estar na Série A, porque muitos compromissos, acordo que o Cruzeiro fez aqui e ali, tudo isso estava pendurado em recursos da Série A. Tudo diminui quando o time vai disputar de novo a Série B. A venda de camisas, patrocínios, não está havendo presença da torcida nos estádios, tudo é uma dificuldade muito grande. Eu penso que de tudo que poderia acontecer no Cruzeiro, menos a renúncia de uma diretoria que está trabalhando com toda a dificuldade, que teve erros e acertos, mas nunca fugiu às dificuldades como diretorias anteriores. E o Cruzeiro, pensando bem, a Série B termina na outra semana, antes do final de janeiro, no dia 20, 23, 24, aí haverá um espaço de um mês, porque vai continuar a Série A durante fevereiro e depois começa o Campeonato Mineiro. Vamos dizer que seriam 40 dias para o Cruzeiro se rearmar, de repensar, de procurar saídas dentro da dificuldade financeira. A dificuldade financeira do Cruzeiro é muito maior do que a dificuldade técnica. Para superar a dificuldade técnica, você pode conseguir um jogador aqui, um jogador ali, você ter uma revelação na divisão de base. Mas o dinheiro não cai do céu, não nasce em árvore, e o Cruzeiro vai ter que procurar recursos enormes para se manter firme e forte, como foi a tradição do clube nos últimos 100 anos.